Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera jornada de prevención al cáncer de próstata. Mi nombre es Erika y soy miembro del Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este. Hoy, nuestra ponencia es con el Dr. Paulo Laje, médico urologista con residencia en urología por la Santa Casa de Belo Horizonte, Minas Gerais, y también profesor de urología en el Centro Universitario Municipal de Franca, en São Paulo. El doctor nos hablará respecto de la epidemiología, los factores de riesgo y el rastreamiento del cáncer de próstata. Antes de pasar la palabra al doctor, me gustaría lembrarlos respecto de la palabra clave que surgirá en el transcurso del video y es necesaria para que puedan firmar su asistencia. Bueno, así ahora paso entonces la palabra al doctor Paulo. Oi, eu sou o Dr. Paulo Lage, sou médico urologista, atualmente atuo em Franca, no interior de São Paulo. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante hoje para a gente. Vamos começar falando da epidemiologia. É um tumor, é o segundo tumor mais frequente entre os homens, perdendo apenas para o de pele não melanoma, e um paciente tem o diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos, e cerca de um óbito pela doença a cada 40 minutos. Então, isso são números bastante expressivos e muitas vezes se deve à história natural da doença por ser uma doença silenciosa que acomete mais os pacientes idosos. 25% dos pacientes com câncer de próstata morrem devido à doença. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estadios avançados devido à sintomatologia bem pobre no início do quadro. Tem uma maior incidência em países desenvolvidos devido à maior população idosa. E quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase adiantada, o que atrapalha muito o prognóstico, né, as chances de cura desse paciente. Não é possível fazer uma prevenção. A gente sempre usa o termo prevenção, vamos fazer os exames preventivos, mas na verdade o que a gente quer é fazer diagnóstico precoce. Quando for feito o diagnóstico precoce, o câncer de próstata pode ter uma chance de cura de até 90%. E isso sim faz a diferença, né? O INCA lançou a estimativa para 2020, no Brasil, uma estimativa de 65.840 novos casos esse ano e mais de 15 mil óbitos pela doença. Comparando em todas as regiões do país, não tem uma diferença significativa entre elas. O câncer de próstata é o mais incidente entre homens em todas as regiões do país, retirando o câncer de pele não melanoma. Os principais fatores de risco são idade, né? 75% dos tumores de próstata acometem mais os homens acima dos 65 anos. História familiar comprovando o fator hereditário do câncer de próstata. E a gente sempre tem que pensar no parente de primeiro grau com câncer de próstata. Se tiver um parente de primeiro grau, a chance desse paciente desenvolver um câncer de próstata durante a vida pode aumentar em até 2 vezes. Com 2 parentes de primeiro grau, essa chance aumenta em até 6 vezes. Os negros também são um fator de risco, estão mais incidentes de câncer de próstata. A obesidade, hábitos alimentares, uma dieta rica em gordura e exposição a agentes químicos, principalmente aminas aromáticas. Esse estudo foi lançado pelo Japão, que comprovou a relação entre dieta rica em gordura e mortalidade pelo câncer de próstata. Observe que o Japão, por exemplo, tem o menor consumo de gordura animal e a menor taxa de mortalidade, comparado com os países mais norte, né, do norte, com temperaturas menores, onde o consumo de gordura é um pouco maior, a mortalidade pode subir em até 10 vezes nesses países com maior consumo de gordura. O rastreamento não é o que deve ser feito, mas na verdade é para quem deve ser feito.
As sociedades, as autoridades no assunto, elas divergem entre si. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para quem fazer o rastreamento? O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, não recomenda de rotina. Ele recomenda, por exemplo, só para pacientes que buscam ativamente o médico e que querem fazer esses exames, principalmente depois de orientados sobre o diagnóstico de doença clinicamente significativa. A recomendação da AUA, que é a Associação Americana de Urologia, ela é um pouquinho extensa, nós vamos falar assim rapidamente, só para vocês entenderem. Para menores de 40 anos, não é recomendado fazer qualquer tipo de exame. De 40 a 54 anos, para pacientes de risco intermediário, não se faz de rotina, mas sim para pacientes que têm um fator de risco, como história familiar ou se for negro. Então, de 40 a 54 anos, somente se tiver fator de risco. De 55 a 69 anos, é uma decisão individualizada. Já o benefício da detecção, ele supera o risco. Então, 1 para cada 1.000 pacientes que procuram para fazer o rastreamento, pode fazer o diagnóstico de doença clinicamente significativa. A cada 2 anos, né, a AUA recomenda a cada 2 anos, se for um paciente que tem um fator de risco diminuído, ou então que já fez os exames uma vez e deram tudo certinho, né? O PSA está normal, o toque normal, pode se fazer a cada 2 anos. Reduz o falso positivo, reduz o número de exames a serem feitos e o excesso de diagnóstico, né? Às vezes a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata não clinicamente significante e vai gerar mais uma ansiedade do paciente. Acima dos 70 anos, não é recomendado, assim como para pacientes que têm uma expectativa de vida menor de 10 a 15 anos. Mas se o paciente, mesmo assim, acima dos 70 anos, quiser fazer o rastreamento, a gente sobe o limite do PSA a 10 e uma tolerância, né, do PSA até 10, e se o PSA estiver abaixo de 3, a gente para de fazer os pedidos de PSA. A recomendação da EAU, que é a Associação Europeia de Urologia, não tem muita diferença da americana, mas ela tem um forte grau de recomendação para não fazer o PSA sem aconselhar os pacientes dos riscos e benefícios. Não é que vai ter risco e benefício de fazer o PSA, que é colher o exame de sangue, mas é o risco-benefício de se de descobrir, né, de diagnosticar uma doença que não é clinicamente significativa. A gente sempre faz um PSA para pacientes que têm uma boa performance status, né, uma expectativa de vida pelo menos de 10 a 15 anos, e oferecer inicialmente o PSA depois de informado, se for homem acima de 50 anos, acima de 45 anos de idade com história familiar de câncer, ou se for negro também acima dos 45 anos. Uma outra forte recomendação, o diagnóstico precoce com câncer baseado na expectativa de vida, como eu tinha falado antes, né? Então, uma expectativa de vida menos de 15 anos não vai se beneficiar de um diagnóstico. As recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, ela define como os exames anuais para homens acima de 50 anos ou acima de 45 anos, se tiver antecedente familiar de câncer de próstata, negro, obeso e diabético. Esses pacientes devem ser submetidos a exames de PSA, são exames de sangue, e toque retal anualmente. Claro que a gente também pode fazer, igual na Associação Americana, exames bianuais, né? Se tiver tudo muito tranquilo e depois de esclarecer os pacientes sobre essa conduta. Okay? Então, para câncer de próstata, o diagnóstico é feito com a história clínica, principalmente buscando fatores de risco, lembrando que não tem uma sintomatologia clara, na maioria das vezes são assintomáticos, ou quando vão desenvolver sintomas, são semelhantes aos sintomas de HPV. Então, é essa história em busca de fatores de risco, o toque retal, o PSA e a biópsia que faz o diagnóstico definitivo. O toque retal a gente faz em busca de nódulos, né? Tocar a próstata para ver se tem nódulo, principalmente na zona periférica, que é a zona da próstata onde a gente consegue acesso ao toque e é onde também acomete 80% dos cânceres. Então, o toque retal ele tem essa importância na verificação de nódulos. Por que é tão importante?
porque 20% dos cânceres de próstata não alteram o exame de sangue e o diagnóstico é feito exclusivamente pelo toque. Quando não se faz o toque, 20% dos diagnósticos podem passar despercebidos. O PSA é um antígeno prostático específico, que é uma glicoproteína produzida pela próstata, com uma função de facilitar a liquefação do sêmen. Tá? É um marcador de alterações da próstata, não é um marcador câncer específico. Qualquer alteração na próstata, o PSA pode aumentar, como, por exemplo, hiperplasia, prostatite, né, infecções e no câncer também. Nessa tabela, a gente vê uma relação com a incidência de câncer de próstata e relacionado com o valor do PSA. Aqui a gente pode concluir que quanto maior o PSA, maior a chance de ter um câncer de próstata, mas isso não é específico. A chance aumenta, mas não quer dizer que quem tem um PSA alto vai ter câncer. Nessa outra tabela, a gente consegue ver que o nível de PSA e o toque juntos, eles podem contribuir muito para uma estimativa de risco de câncer, né? Um PSA alto com toque alterado, a chance de você encontrar um câncer de próstata aumenta progressivamente. A biópsia de próstata é onde a gente faz o diagnóstico histológico e definitivo. É um procedimento ambulatorial, o paciente vai, faz a biópsia e vai embora para casa. Pode ser feita de forma transretal com anestesia local ou com sedação, que é a preferência hoje fazer com sedação. Pode fazer perineal guiada por ultrassom ou pode fazer uma biópsia também de fusão, que é fundir o ultrassom com tomografia ou ressonância para atingir locais suspeitos. A biópsia ela é feita uma biópsia cistante, né, dividida a próstata em 6 áreas e de cada área colhido 2 fragmentos. Em alguns casos, quando as biópsias vêm muito negativas, às vezes a gente faz uma biópsia de saturação, onde são colhidos até 18, 24 fragmentos. A tentativa de, quanto mais fragmentos tirar, a chance de um diagnóstico melhor. Pela biópsia, nós vamos fazer o diagnóstico histológico, e para isso foi criado o score de Gleason. O que é o score de Gleason? Vamos ver as alterações glandulares da próstata. E existem 5 padrões glandulares conhecidos, né, de 1 a 5, e a gente vai ver qual é o padrão que mais que está dominante na lâmina. Então, o padrão que é o dominante é o primeiro número. Por exemplo, aqui do lado, 3 ou 4 ou 5, esse é o padrão que mais aparece. E o segundo número é o segundo padrão que mais aparece. Caso tenha somente um padrão, esse número é duplicado. Então, 3 mais 3 é porque só encontrou o padrão 3 na lâmina. E dessa forma a gente consegue graduar, classificar o risco do câncer de próstata, né, a graduação de Gleason. Hoje em dia tem se falado muito sobre a ressonância magnética. Né? A ressonância, muitos pacientes acham que substitui o toque e preferem fazer a ressonância antes mesmo de fazer o toque. A ressonância magnética, hoje em dia, ela está sendo muito mais acessível do que antigamente. Então, é um exame não invasivo que a gente consegue ter uma imagem boa da próstata, ter uma suspeita maior de câncer ou de hiperplasia, e seria interessante fazer antes da biópsia para evitar fatores que podem confundir com o sangramento da biópsia mesmo. E a classificação utilizada na ressonância é a classificação de PIRADS. Vamos ver um pouquinho sobre os PIRADS. Os PIRADS, então, eles vão ver a forma da próstata e a intensidade de algumas lesões. Né? É classificado de 1 a 5, e por essas lesões que vistas na imagem de ressonância, a gente consegue definir a probabilidade de se ter câncer ou não. Então, vamos lá. O PIRADS 1, a zona periférica é totalmente hiperintensa. Então, é altamente improvável que o câncer clinicamente significativo esteja presente. Toda vez que a gente fala em clinicamente significativo, é um câncer que precisa ser diagnosticado para ser tomada uma conduta, e essa conduta vai interferir na sobrevida do paciente. Tá? Então, o PIRADS 1, a chance é muito pequena. No PIRADS 2, é uma lesão focal discreta ou hipointensa, em forma de cunha ou faixa mal definida. No PIRADS 2, é improvável
que o câncer clinicamente significativo esteja presente. No PIRADS 3, é uma classificação em que as imagens não definem ao certo essa probabilidade. Não é nem 1, nem 2, nem 4, nem 5. Então, fica meio em cima do muro. Tá? É equivocado falar sobre presença ou ausência de câncer. No PIRADS 4, existe uma lesão focal bem hipotensa, arredondada, bem definida, sem extensão extracapsular. No PIRADS 4, é provável que o câncer esteja presente. No PIRADS 5, é uma massa mais hipointensa, redonda, volumosa, que pode envolver a cápsula e até mesmo invadir as vesículas seminais. Nesse tipo de classificação, é altamente provável que o câncer esteja presente. Então, no PIRADS 4 e no PIRADS 5, a biópsia é mandatória para fazer o diagnóstico histológico, o diagnóstico definitivo. A gente não pode tomar conduta baseado somente na classificação de PIRADS. O TNM, a gente faz uma classificação para ver o grau do tumor, o grau de avanço, de evolução. Né? O mais importante é saber que o T1 é um tumor não palpável, então às vezes o diagnóstico é feito por biópsia ou ressecção endoscópica de próstata. O T2 é um tumor palpável confinado à próstata. O T3 estende através da cápsula e o T4 é um tumor que invade estruturas adjacentes. Isso tudo é para a gente classificar o nosso paciente e depois avaliar os tipos de tratamento. Então, depois dessa classificação, a gente coloca o paciente nessa outra classificação, que é a classificação de D'Amico, para classificar o paciente como baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Então, o paciente de baixo risco é um PSA abaixo de 10, um Gleason 6 e um tumor, um TNM de T1 a T2A. O risco intermediário é o PSA de 10 a 20, o Gleason 7 e um T2B, até T2B. E um alto risco, PSA acima de 20, ou Gleason maior que 7 e um T2C. Isso para a gente pensar em tumor localizado ou localmente avançado para a gente determinar a conduta. Eu fico por aqui, tá? Os outros colegas vão falar mais sobre o tratamento. Essas são as principais sociedades que a gente acompanha, a evolução, né, artigos e atualizações sobre câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia, Americana, Europeia e o INCA aqui no Brasil. Eu gostaria de lembrar sobre a campanha do Novembro Azul, realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, em que esses dados foram tirados. E aqui eu deixo meus contatos, minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, e até mesmo acompanhar o nosso trabalho. Agradeço mais uma vez o convite e até mais. Bueno, primeramente me gustaría agradecer al doctor Paulo por la excelente ponencia y ahora me gustaría también presentarles al doctor Felipe Cataoca, médico, cirujano general y urologista, egresado de la Facultad Federal del Paraná. Es médico cirujano general por medio del Instituto de Asistencia Médica al Servidor Público y urologista por el Hospital del Servidor Público. Es también miembro titular de la Sociedad Brasileña de Urología. El doctor nos hablará al respecto de las clasificaciones en CAP, que son las categorizaciones basadas en la agresividad tumoral. Nuevamente, me gustaría lembrarlos al respecto de la palabra clave que surgirá en el transcurso del video y es necesaria para que puedan firmar su asistencia. Bueno, así paso entonces la palabra al doctor Felipe. Olá, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite da SOCEM pela figura da Jossana.
uma apresentação sobre classificações em câncer de próstata, as categorizações baseadas em agressividade tumoral. Eu sou o Dr. Felipe Kataoka e antes de começar, uma breve apresentação a meu respeito. Bem, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, tenho uma pós-graduação em saúde de residência médica em cirurgia geral e urologia, uma no Hospital Público Estadual e outra no Hospital do Servidor Público Municipal em São Paulo. Atualmente eu sou médico assistente no serviço de residência de urologia do Servidor Municipal e da Beneficente Portuguesa de São Paulo. E trabalho basicamente nessas duas plataformas, a UroBrasil, que é uma clínica especializada em urologia, e a Dr. Gran, que é uma plataforma virtual de atendimento médico. Bem, primeiro ponto, eu acho importante ressaltar que essa apresentação ela é voltada para a academia. Então, a minha ideia não é fazer nada aprofundado, principalmente dar noções a respeito desse assunto, por que nós fazemos as classificações, trazer alguns conceitos que são muito importantes para o entendimento de vocês e o entendimento desse assunto que é muito grande, que é muito vasto. Na verdade, cada tópico de câncer de próstata pode dar uma aula inteira. Então, vamos às classificações. Por que nós fazemos as classificações? De maneira geral, tenham a seguinte noção. Quando você fala em câncer, seja lá do que for, via de regra, não é uma coisa só, em que você consegue seguir uma receita de bolo para todo mundo. Não. Geralmente, essas doenças elas têm um espectro, que pode ir desde tumores indolentes até tumores extremamente agressivos. E o câncer de próstata costuma ter, basicamente, esse comportamento. Então, por que nós fazemos as classificações? Basicamente, a gente faz com o intuito de combinar pacientes com desfecho clínico similar, para a realização de trials em que você possa agrupar populações homogêneas, para que a gente possa, a partir disso, definir recomendações de tratamento e até mesmo pormenorizar opções de manejo. Existem várias formas de você fazer essas classificações. Vamos começar falando de alguns elementos importantes. TNM. TNM é extremamente famoso. Ele é uma ferramenta desenvolvida pelo AJCC, American Joint Commission on Cancer. É uma ferramenta que é utilizada para vários tumores, no caso de próstata não é diferente. Leva em consideração o tumor em si, o acometimento linfonodal e a presença de metástases. Minha intenção não é colocar a tabela e falar detalhes a respeito dela. Isso aí você pode encontrar facilmente em publicações, artigos, sem grande dificuldade. O que eu acho que é importante colocar sobre isso é que houve algumas mudanças na 7ª para a 8ª edição, que é a mais atual. A primeira delas em relação ao tumor primário, que na 7ª edição você subclassificava o T2 de acordo com a extensão ou lateralidade, tanto do ponto de vista clínico como patológico. Na 8ª edição isso já não existe mais, pelo menos não no estadiamento patológico, existe no clínico. O grau histológico, né? A classificação de Gleason e a classificação de Zup, que a gente vai falar mais para frente, ambas devem ser reportadas na 8ª edição. E no estágio 3, para a doença órgão confinada, tanto o PSA como o Zup e o Gleason, eles devem ser reportados, né, na classificação prognóstica. Então, houveram algumas mudanças da 7ª para a 8ª edição que são importantes e vale a pena a gente elencar. Como eu disse, a proposta aqui da aula não é falar em detalhes dessas classificações, mas sim comentar as ferramentas que a gente utiliza para fazer a classificação e dessa forma nortear o tratamento, que se baseiam na agressividade do tumor. Então, falando um pouco sobre Gleason e Zup, isso aqui é importante a gente colocar, porque são algumas das ferramentas que a gente utiliza. O que é a classificação de Gleason, né? O score de Gleason? Na verdade, essa graduação
ela se baseia num sistema de diferenciação glandular e padrão de crescimento em relação ao estroma. É uma classificação histológica. Você faz a biópsia de próstata, tira uma amostra de tecido, prepara uma lâmina. O patologista vai ler essa lâmina. Só que nesse caso, você vai ler a microscopia, né? Você não considera atipias nucleares. É a diferenciação glandular e o padrão de crescimento em relação ao estroma. E aí você faz uma classificação levando em conta o padrão principal e o padrão secundário. E o grau histológico ele é classificado de 1 a 5. E a contagem final ela pode ser de 2 a 10. E se considera, como eu disse, tanto o padrão predominante quanto o padrão secundário. Uma classificação antiga, ela surgiu em fins dos anos 60. Em 2005, houve uma reunião de consenso para tentar aperfeiçoar essa classificação que já era antiga. E por que foi feita essa reunião? Porque a época que o Gleason foi desenvolvido, o PSA sérico não era conhecido. Então, a maior parte dos pacientes era diagnosticado já em fases avançadas da doença. A maioria desses pacientes, como já eram diagnosticados doença avançada, ou seja, você praticamente não ia conhecer os padrões menos agressivos. As biópsias, àquela altura, eram realizadas com agulhas de um do calibre 14, dirigiam-se apenas às lesões suspeitas ao toque retal, e você não tinha imunistoquímica. Ou seja, existia uma série de limitações há 40, 50 anos atrás que faziam com que essa classificação hoje ela tivesse uma série de poréns. Então, esse encontro em 2005 tentou organizar isso. E aí foi feita uma correlação em que você passou a chamar o que antes se chamava de Gleason 6, 3+3, de ISUP1. ISUP2, o que é o Gleason 7, que foi diferenciado quando é 3+4 e quando é 4+3. Por quê? Porque percebeu que isso tem diferença. O ISUP2 é diferente do ISUP3, só que quando você falava Gleason 7, parecia que era a mesma coisa. Quer dizer, você ter mais padrão 3 como primário do que 4 como padrão primário é diferente da situação contrária, de você ter mais padrão 4 do que padrão 3. Isso tem diferença prognóstica. ISUP4 seria tudo aquilo que dá Gleason 8, 4+4, 3+5, 5+3, e ISUP5, 9, 10. Pessoal, entendam uma coisa. Falar sobre Gleason e ISUP é uma aula per si. Eu tentei pontuar aqui para vocês o que é uma coisa e o que é outro, mas, obviamente, a ideia da apresentação não é exatamente essa. Então, o que eu quero que vocês tenham como entendimento? Obviamente, procurem aprender, ler mais a esse respeito. Que a classificação de Gleason é a classificação mais utilizada em câncer de próstata, uma classificação histológica, é uma leitura de lâmina em que você observa padrões e faz uma classificação baseada no achado predominante e no achado secundário, onde cada um desses achados tem uma numeração, né? A numeração utilizada hoje, a partir do padrão 3, e aí você representa dessa forma, 3+3, 3+4, 4+3, e cada uma delas tem um equivalente no ISUP, 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com essa tabela. Todas as tabelas que eu vou utilizar aqui, pessoal, são tabelas disponíveis nos guidelines americanos e europeus. Então, só pegar esse material e ler que vocês vão conseguir encontrar muito mais detalhes a respeito. Como é que a gente vai fazer a classificação? Logo mais eu vou dizer como ela se divide, mas as ferramentas que a gente utiliza são essas. É o exame de sangue, o PSA, o toque retal, clínico, a classificação histológica que a gente comentou, achados de biópsia e exames de imagem. Bem, as principais sociedades de urologia no mundo, que são os faróis que a gente toma como referência, é a Sociedade Norte-Americana, a AUA, e a Sociedade Europeia. E ambas dividem o câncer de próstata em 3 grandes grupos: localizada, a doença localmente avançada e a doença avançada.
Vamos pegar essa tabelinha do europeu, que ela ajuda muito para fazer essa classificação. O que a gente chama de doença localizada? A gente chama de a doença localizada, uma doença que vai compreender basicamente 3 grandes elementos: o PSA, o score de Gleason e ISUP e o exame de toque retal até um certo ponto. Ou seja, dentro da localizada, a gente vai dividi-la em baixo risco, risco intermediário e alto risco. O que seria um baixo risco? Seria aquele paciente que tem um PSA menor que 10, que tem um score de Gleason abaixo de 7, ou seja, 6, que seria o ISUP 1, e que o toque retal ele vai até o T2A, ou seja, você encontra uma nodulação comprometendo menos de 50% de um lobo. O risco intermediário é quando você já tem um PSA entre 10 a 20, quando você já tem o ISUP 7, o Gleason 7, que pode ser o ISUP 2 ou 3, e o T2B, né, quando você já compromete mais de 50% de um dos lobos. E o alto risco, PSA acima de 20, acima de Gleason 7, e o T2C, que seria um comprometimento maior do que o bilateral, né, ambos os lobos. E acima disso aí você teria o localmente avançado. A gente vai comentar um pouco mais para frente. Bem, como eu coloquei, essa tabela é do europeu, mas ela não é a única. A tabela norte-americana, ela é um pouquinho mais pormenorizada. Na verdade, os americanos, eles subdividem o baixo risco em muito baixo risco. E o risco intermediário favorável e desfavorável. E, de regra, eles falam a mesma língua. Se você pegar o baixo risco, intermediário e alto risco, ele leva em consideração as mesmas ferramentas que os europeus tomaram. PSA, toque retal e o score de Gleason ou a classificação de ISUP. Só que os americanos, eles pormenorizaram mais, como eu disse. Então, por exemplo, o que o americano chama de muito baixo risco? É o baixo risco, PSA menor que 10, ISUP 1 e Clinical Stage T1 a T2A, só que com menos de 34% de comprometimento na biópsia e nenhum deles com mais de 50% de envolvimento, e leva em consideração também a densidade do PSA, inferior a 0,15. E no intermediário, como eu havia dito, ele discrimina entre favorável e desfavorável, sendo aqui o grande diferencial a gradação de ISUP, que no favorável seria o ISUP 2 e no desfavorável seria o ISUP 3, né? E o valor de PSA. Mas aqui ele também faz algumas combinações. Então, o que seria o favorável? É quando você tem o ISUP 1, que seria o 3 mais 3, só com PSA entre 10 a 20. Ou o 2, que seria o 3 mais 4, com PSA menor que 10. E o desfavorável? É o 2 com PSA acima de 10 a 20, ou o 3 com PSA inferior a 20. E acima desses valores seria o alto risco. Eu sei que colocando dessa forma, não parece tão simples de entender. Mas se você analisar a tabela com calma, você vai ver que ela segue sempre uma sequência, né? O muito baixo risco, ele vai até um certo limite. A partir desse limite já passa a ser baixo risco. A partir do limite seguinte vai para o intermediário. Então ele vai seguindo uma sequência. É só se debruçar com calma, pensar nessas ferramentas que você consegue estratificar o paciente. Por que a gente faz isso, como eu havia dito? Para a gente conseguir nortear condutas. Eu coloquei essa tabela aqui, mas longe de mim querer apresentá-la em detalhes, o que é cada coisa. Vou mostrar para vocês a importância disso. Essa tabela eu retirei do guideline norte-americano. Você vê que tem, de acordo com a estratificação de risco, baixo, intermediário, alto risco, você tem as recomendações que seguem um padrão. Forte, recomendação moderada, recomendação condicional. E para cada um desses grupos, você tem aquilo que é considerado o estado da arte, ou seja, o que é mais validado. E, naturalmente, a gente tende a seguir esse tipo de padrão. Como eu disse, a ideia aqui não é falar de tratamento, nem nada disso. Eu quis simplesmente mostrar que a gente segue uma padronização. Teoricamente, você não assume condutas
baseadas no que você acha que é o melhor, não. Baseado no que a ciência mostra como sendo o mais adequado. Fazer alguns comentários a respeito de cada um desses subgrupos, para que a gente possa falar um pouco sobre o que seria o localmente avançado. Bem, para o baixo risco e baixo risco, quais são as recomendações que vocês têm que ter em mente? Não pede exame de imagem, não mostra vantagem, pelo menos para o caso de pacientes assintomáticos. Quem estiver no very low risk, a melhor conduta é o active surveillance, que é o tratamento por vigilância ativa, em que existem protocolos para você colocar o paciente, para você acompanhar. Não vamos comentar aqui no escopo da aula. Tratamento definitivo, ou seja, as terapias padrões de prostatectomia radical, cirúrgica ou radioterapia, você até pode fazer para o baixo risco, mas o ideal é para aqueles pacientes que tenham probabilidade de progressão. Se você optar por radioterapia, não deve fazer terapia de privação androgênica, à exceção de pacientes com indicação de braquiterapia. Terapias focais existem, mas ainda não são consideradas padrão ouro. E o watchful waiting, que é uma outra forma de abordagem, somente para pacientes que têm expectativa de vida menor ou igual a 5 anos. Basicamente, esse aqui, pessoal, você não tem protocolos tão bem estabelecidos como o Active Surveillance, mas seria para pacientes em que o tratamento, ele pode ser, você fazer algum tipo de intervenção, ela possa ser mais maléfica do que benéfica. Então, você acaba intervindo de acordo com a necessidade. O risco intermediário, aí você já deve considerar exame de imagem. Lembra aquela colocação que eu fiz sobre o protocolo americano? Ele desmembra em intermediário favorável e desfavorável? Pois então, o favorável a gente tende a conduzir mais como um baixo risco. Então, você poderia não pedir o exame de imagem. E o desfavorável, você já tende a pedir a conduzir como um alto risco, ou seja, já considerar o exame de imagem. Então, vê que essa pormenorização, ela ajuda, porque se você pensar só pelo europeu, você poderia ficar na dúvida. E aí, eu peço ou não peço? Então, quando você aplica no americano, isso facilita para você tomar essa decisão. Tratamento padronizado é a cirurgia ou radioterapia associada com a terapia de privação androgênica. A vigilância ativa, ela pode ser aplicada, alguns protocolos eles são mais permissivos, não está exatamente errado fazer isso, muito embora seja uma tendência que diminuiu ao longo dos anos, né? Explicar ao paciente, caso ele o deseje, que existe um maior risco de metástases. O watchful waiting segue a mesma ideia para pacientes com expectativa de vida inferior a 5 anos. E terapias focais, aqui também, até o momento, não são consideradas padrão ouro. E no alto risco, aqui já é obrigatório fazer imagem, tomo, ressonância, cintilo. Padrão ouro, cirurgia ou radioterapia com terapia de privação androgênica. Aqui, nem pensar em active surveillance. Watchful waiting para sintomáticos, né, seguindo aquela máxima da expectativa de vida inferior a 5 anos. Aqui, terapia focal não tem lugar. E terapia de privação androgênica primária só se você tiver uma baixa expectativa de vida e sintomas locais. Nesses casos, também aconselhamento genético passa a ser uma opção. O que seria o localmente avançado? Se a gente voltar àquela tabela que eu mostrei anteriormente, você vai observar que no canto direito da minha observação, está escrito localmente avançado. Só que quando a gente olha isso aqui com olhos mais ingênuos, você fica um pouco na dúvida. Qualquer PSA, então se eu tiver com PSA de 2, qualquer Gleason, 6, já é localmente avançado, fica difícil de entender. Peraí, se PSA abaixo de 10, é para ser baixo risco. Então, por que fala qualquer PSA? Porque, na realidade, pessoal, o que importa aqui realmente é isso aqui, ó. É o T3, T4, N positivo, ou seja, é o acometimento extraprostático. Vai lá na tabela do TNM, você vai ver o que é o T3 e o T4. É um acometimento extraprostático. Ou comprometimento linfonodal. É isso que coloca no localmente avançado. E uma vez que você tenha isso positivo,
tanto faz qual que vai ser o PSA, qual que vai ser o Gleason. Improvável, mas pode ser um PSA de 2, um Gleason 6. Tá bom, se tem N positivo, se tem T3, T4, já considera como localmente avançado. Então, conceitualmente é isso. E o que é o avançado? Aqui eu tirei basicamente do protocolo americano, né, do Guideline da AUA de 2020, em que ele passou a considerar a doença avançada a partir do momento que você tem um evento chamado recorrência bioquímica, sem doença metastática. E aí ele divide basicamente 4 grupos de pacientes. O câncer de próstata, o não metastático resistente à castração, o metastático resistente à castração e o que a gente citou como recorrência bioquímica. A partir desse momento, pessoal, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que são importantes. Mas o escopo da apresentação era essencialmente mostrá-los como a gente pensa o câncer de próstata, uma vez que a gente se depara com o paciente com essa doença. A gente tenta classificá-lo. Eu estou diante de um doente com câncer de próstata localizado, localmente avançado ou avançado. Obviamente que cada um desses elementos pode dar uma aula per si, mas não é a nossa intenção aqui. A intenção era mais que vocês entendessem como a gente pensa e que ferramentas a gente utiliza para dizer se ele é A, B ou C. E agora trazer alguns conceitos para vocês que são muito importantes, que a gente usa muito nesse tema e que precisa dominar. Então vamos lá. O que eu considero a recorrência bioquímica? É aquele paciente que passa a ter um aumento no PSA após o tratamento, seja cirúrgico ou radioterapia. Conceitualmente, o que seria isso? Um PSA de 0,2 e um valor confirmatório disso após a prostatectomia radical. E no caso da radioterapia, quando o paciente atinge aquele PSA nadir, ou seja, o valor mais baixo, esse PSA passa de 2. Então, são essas as definições que eu tenho para dizer que esse paciente entrou em recorrência bioquímica. Grosseiramente é isso, é o PSA que aumenta após o tratamento definitivo e segue essas duas definições ou para o tratamento cirúrgico ou para o tratamento radioterápico. Hormônio sensível é aquele paciente que tem câncer de próstata que não tratou com terapia de privação androgênica ou que ainda é responsível. Ele é hormônio sensível. E o resistente à castração, quando a doença progride a despeito da terapia. É aquele paciente que tem testosterona em níveis de castração, mas em que você observa progressão de doença radiográfica nova ou pré-existente ou progressão clínica com sintomas. Doença metastática de alto volume é quando você tem metavisceral ou maior ou igual a 4 metas ósseas, sendo pelo menos uma fora da coluna vertebral ou pelvis. Alto risco para doença metastática é aquela doença que tem pior prognóstico, com 2 ou 3 características do alto risco: um Gleason 8, lesão óssea, metavisceral mensurável. Doença metastática de novo é aquela doença que está presente no momento do diagnóstico e que não recorre após o tratamento prévio de câncer de próstata localizado. São conceitos, pessoal, que num primeiro momento nem sempre é tão simples de entender, mas são coisas que a gente precisa ter sedimentado, porque eles são muito utilizados nas apresentações, nos artigos, enfim, e no entendimento da doença. E eles têm definição precisa. A gente tem que entender o significado, como, por exemplo, eu coloquei. O que é recorrência bioquímica? É quando o PSA está aumentando depois do tratamento definitivo. Mas sem dizer só isso, o PSA que está aumentando após o tratamento definitivo é grosseiro. Tem uma definição, que é aquela que eu mostrei anteriormente. E assim como as demais. Enfim, lendo com calma, observando, a gente já consegue sedimentar isso. Bem, o escopo da nossa aula era isso. Espero ter sido suficientemente claro. Me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. As referências que eu usei, pessoal, foram basicamente das principais sociedades mundiais, que é a Sociedade Norte-Americana e a Sociedade Europeia, né, nos seus guidelines mais recentes. Agradeço mais uma vez pelo convite, né? Espero ter contribuído de alguma forma com essa apresentação. Como disse, me coloco mais uma vez à disposição
e desejo sucesso no evento. Agradeço a Josana pelo convite e qualquer coisa, estamos às ordens. Muito obrigado e até breve. Bueno, muchísimas gracias al doctor Felipe por la excelente ponencia y muchísimas gracias por la presencia de todos. No se esqueçam de firmar su asistencia con la palabra clave. Y creo que es esto. Muchísimas gracias por todo, por todos y hasta mañana.